Meus queridos, nessa manhã eu quero meditar com você em Atos, capítulo 2, versículos 41 ao 44, e depois o verso 46, a parte A, e o verso 47. Diz assim a Bíblia: os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. E perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma, versículo 43, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46, a parte A, perseverando unânime todos os dias no templo. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Deus poderoso, a tua palavra foi lida, que ela venha de encontro ao teu povo nessa manhã, que seja uma manhã de avivamento, de reavivamento, uma manhã em que teu Espírito verdadeiramente possa se manifestar de forma intensa no nosso meio, pois damos liberdade a Ele para isso. No nome de Jesus, todos digam amém. Amém? Podemos assentar. Amém? Os Atos dos Apóstolos constituem o quinto livro do Novo Testamento. Embora a identidade do autor ainda seja debatida, contudo os pesquisadores apontam a autoria do livro para o mesmo responsável por escrever o Evangelho de Lucas, ou seja, o próprio Lucas, companheiro de Paulo. Os Atos dos Apóstolos têm esse nome em função de um gênero literário muito difundido no mundo antigo, chamados Atos. Esse gênero retratava os grandes feitos de pessoas ou cidades. E se nós lermos atentamente, veremos que do capítulo 1 ao 28 do livro de Atos dos Apóstolos, encontraremos a presença ativa de uma pessoa muito especial, o Espírito Santo de Deus, operando grandes feitos na vida da igreja e de todos aqueles que tinham contato com ela. Quem pode dizer amém? Amém. O livro de Atos dos Apóstolos forma uma ponte entre o registro da vida de Jesus Cristo e os seus ensinamentos, contido nas 4 narrativas do Evangelho, e os escritos e as obras dos seus apóstolos. Atos ilustra como Salvador, Jesus Cristo continuou a dirigir sua igreja conforme ele havia prometido, dizendo: não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esse Salvador continuou dirigindo a sua igreja por meio da influência do Espírito Santo no ministério e nas igrejas locais. Vamos dar glória a Deus aí, gente? Estudando esse livro, aprendemos como a igreja de Jesus Cristo começou a se expandir de Jerusalém até os confins da terra, como era o projeto de Jesus descrito lá em Atos 1, versículo 8. Para compreendermos o tema do nosso seminário, Somos um Povo Apostólico, precisamos entender o significado de algumas palavras. A primeira delas é apostólico. Apostólico significa que procede dos apóstolos, de acordo com a missão, a exemplo dos apóstolos. A segunda palavra que a gente precisa entender para compreender o tema do seminário é a palavra apóstolo. Ela vem de um termo grego, apostolos, significa basicamente enviado, isto é, uma pessoa que é enviada por outra para dizer uma mensagem, um emissário. O uso da expressão apostólica indica a volta às origens da igreja dos dias de Cristo e logo após
a sua ressurreição. O fato é que a igreja atual precisa voltar às suas origens. O fato é que a igreja atual precisa voltar às suas raízes para compreendermos o legado que está sobre os nossos ombros nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo. Quantos aqui entendem que Jesus está voltando? Levanta a sua mão e diga amém. E eu quero dizer para você, Ele está muito mais perto do que antes. Se fosse você, jogava as duas mãos para cima e dava glória a Deus. O seu arrebatamento está muito mais perto do que você pensava, está muito mais perto do que antes. Levanta as duas mãos e dá um aleluia. Aplauda Jesus. Prezada pastora Marli, prezado pastor Luiz, depois eu vou citando o nome dos demais, se eu esquecer de algum, me perdoe, no seminário eu concluo. A primeira coisa que precisamos compreender é que essa igreja de Atos levava muito a sério a grande comissão que foi dada pelo Senhor Jesus. O que foi isso, pastor? Foi aquela ordem que ele deu e que está lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o texto termina dizendo amém. Quem pode terminar dizendo amém? Diga amém. Glorifica o Senhor. Tem algo nessa igreja que me inspira, pastor Reginaldo e pastora Priscila. Era a fé que eles tinham, era uma fé tão viva, tão viva, tão viva. E essa fé era viva em decorrência da mensagem apostólica que apresentava um Jesus ressuscitado, e não um Jesus morto ou ausente. Quem entende isso, diga amém. E se não bastasse, pastor Roberto e pastora Cicleide, eles entendiam que a sua vida era inútil, sem sentido, sem significado, sem propósito, se eles não retribuíssem o que Cristo fez na vida deles, levando as boas novas para outras pessoas. Quantos aqui entendem aquilo que Jesus fez na sua vida? Levante sua mão e diga amém. A sua vida perderá o sentido e o propósito se você não levar isso adiante, para que outras pessoas também sejam impactadas pelo Evangelho Salvador, pelo Evangelho quadrangular, podemos dizer assim, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Essa igreja apostólica, ela tinha como uma característica algo, aliás, várias características, mas eu destaco aqui nesse ponto. Ganhar almas para eles era um estilo de vida, e não uma campanha que se dava ocasionalmente ao longo do ano por estar na programação da igreja. Como exemplo, prezado pastor Daniel e pastor Isé, um mero diácono não se limitava a servir as mesas para as viúvas e distribuir as cestas básicas que ali chegavam, o que eles conseguiam juntar, mas cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O nome desse diácono chama-se Estevão. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Ele poderia muito bem dizer: olha, eu fui escolhido apenas para cuidar dessa área social. Os apóstolos deixaram bem claro que a oração e a pregação do Evangelho era com eles, mas o mover do Espírito na vida de Estevão fazia com que ele fosse mais além. Todos que são impactados pelo Espírito de Deus querem ir mais além. Quem entende isso, diga amém. Uma igreja apostólica, ela pode ser até apedrejada como Estevão foi, mas ela nunca será uma pedra de tropeço. Vire para quem está do seu lado e diga: você pode até ser apedrejado, mas você nunca pode ser uma pedra de tropeço. Uma igreja apostólica, ela corre atrás do pecador, como Filipe correu atrás do eunuco, para lhe ensinar sobre as Escrituras e, sem perda de tempo, levá-lo à experiência do batismo nas águas no mesmo dia, pois ela não tem a hipocrisia dos religiosos
que engolem um camelo, mas se engasgam com um mosquito, que criam dificuldades religiosas para que as pessoas sejam salvas. Porque se olharmos no livro de Atos, do capítulo 1 ao versículo 28, todos que aceitavam a Jesus no mesmo dia eram batizados. O único que demorou 3 dias foi o Paulo, que até então se chamava Saulo. Porque no encontro que ele teve com Jesus na estrada de Damasco, ele perdeu a sua visão. Mas tão logo ele recupera a sua visão, pastor de Jair, lá diante de Ananias, que não era o marido da Safira, a primeira coisa que ele vê é água e ele se decide pelo batismo. Quem entende isso, diga amém. Essa é a igreja da qual eu vim, essa igreja que nos trouxe até aqui. Quem está entendendo, diga amém. É uma igreja que vê a necessidade das pessoas e se compadece delas, é exemplo de Dorcas. Uma igreja que compreende que o seu talento, oriundo do seu nascimento natural, biológico e desenvolvido ao longo da vida, associado, misturado com os seus dons, oriundos do seu novo nascimento, porque quando você nasce biologicamente, você carrega seus talentos naturais e claro, esses vão sendo desenvolvidos no seu crescimento, mas quando você nasce de novo para Cristo, você recebe não talentos, mas você recebe dons. E quando você consegue misturar as duas coisas, talento com dons, você consegue influenciar a vida das pessoas de uma forma impactante. E vemos no livro de Atos a história dessa mulher, uma mulher comum como você que frequenta a igreja. Ela não era apóstola, ela não era profeta, ela não era evangelista, ela não era pastor, ela não era mestre, mas ela tinha o dom do socorro. E quando ela misturou o seu talento de costurar roupas com o seu dom de socorro, ela disse: eu posso ser útil à igreja. E todas as pessoas que chegavam na igreja pobre, sem terem uma roupa para vestir, meu prezado pastor Newton e pastora Jacira, ela dizia: eu vou costurar roupas para esses irmãos, para que eles possam vir vestidos para os cultos, para as nossas reuniões. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Qual é o seu talento? Associe ele com o dom que você recebeu quando nasceu de novo, e você vai ver o crescimento que a igreja, seja lá de São Cristóvão, Paralela, Jauá, Bate Coração, ou Segunda do Parque, Vila Verde, Quinta de Ipitanga, Rua do Prado, Cajazeira, Segunda da Boca do Rio, Conjunto Habitacional, Segunda do Bairro da Paz, enfim, se eu esqueci de alguém, Itapuã, grita aí o nome da sua igreja. Quem tem? Jauá, eu falei não? Falei. Itinga, Boca do Rio. A família? 15ª então. Então olha só, irmão, essa é Dorcas, uma mulher que vê a necessidade da sua igreja e providenciava suprir a necessidade das pessoas que ali chegavam, para que a nova convertida pudesse vestir uma roupa melhor, pois até então era pobre, e ir para as reuniões e para os cultos. Quantas pessoas nós temos talentosas dentro da nossa igreja, mas que se fazem de cegas para as necessidades que as suas igrejas locais têm? Mas esse ou essa não era a característica da igreja primitiva. Essas são as nossas raízes. Levanta sua mão e diga: essas são as nossas raízes. Essas são as características de uma igreja apostólica. Levante sua mão e declare: somos um povo apostólico. Essa era uma igreja que o dinheiro que possuía não a controlava, mas era usado prioritariamente para a expansão do reino de Deus, porque eles entendiam que a pregação do evangelho deveria ser acelerada para que mais pessoas fossem salvas antes da volta de Cristo, porque eles aguardavam ansiosamente pela volta de Jesus o mais rápido possível. Quem entende isso, diga amém. Hoje nós vivemos lamentavelmente numa igreja. Quando eu falo numa igreja, eu não estou me referindo à igreja A ou B ou à placa denominacional, mas eu falo ao estilo de vida dos novos chamados cristãos,
intitulados ou apelidados de evangélicos, gospel e outras coisas mais, aonde sequer o irmão vai à frente e oferta, aonde sequer alguém que já se batizou, já passou por aulas, já passou por não sei quantos cultos, sequer devolve 10%, que é a parte do Senhor. A gente vê a igreja primitiva colocando aos pés dos apóstolos os seus recursos, porque entendiam que eles poderiam contribuir para que o evangelho fosse levado mais rapidamente para outros lugares até o fim, até os confins da terra. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, dá um feedback aí dizendo amém. A pastora Andy e prezado pastor Edenilson, essa era uma igreja que os seus líderes, a exemplo do apóstolo Paulo, tinham consciência, meu secretário regional de cidadania, do que era a cidadania, que além dos deveres, eles também tinham direitos como cidadãos. Essa era uma igreja que não desprezava a importância do Espírito Santo, e obedecendo a orientação de Jesus, eles esperaram, como nós vemos lá em Atos 2, por 10 dias consecutivos, dentro de um cenáculo, a entrada triunfal do Espírito do Todo-Poderoso. Hoje tem cristãos que eles vão num culto de oração, e porque eles não são batizados no Espírito Santo na primeira vez, nunca mais eles retornam, porque eles dizem, isso não é para mim. Mas por 10 dias, a igreja estava reunida ali naquele lugar, e quando o Espírito Santo chegou de forma triunfal, os 120 que ali permaneceram foram poderosamente impactados pelo Espírito de Deus, e um começou a olhar para o outro e viram sobre as suas cabeças línguas repartidas como que de fogo, dando a característica dessa igreja. Essa igreja não era uma igreja fria, essa igreja não era uma igreja gelada, mas essa igreja era uma igreja de fogo, era uma igreja ardente, era uma igreja que ia incendiar o mundo. Quem entende isso, quem tem isso sobre a sua cabeça, joga a sua mão para cima e dá glória! É um grito de júbilo, uma alegria aqui na nave. Essa é a igreja que queria sempre mais de Deus, pois sabia que a sua fonte era inesgotável. Tem gente aqui que quer mais de Deus, levanta a sua mão. Eles queriam tanto mais de Deus, prezada pastora Aline e pastor Paulo, que eles estavam todos os dias no templo, pois ir apenas aos domingos à noite para as reuniões para eles era pouco, ir apenas no dia da Santa Ceia para eles era pouco, ir à igreja apenas no Natal e na vigília de fim de ano era pouco. Eles estavam todos os dias que havia reunião, eles estavam ali reunidos. Hoje talvez aconteça nas suas igrejas, ou talvez até aqui, pessoas que vão dizer, eu não vou de noite não, porque eu já fui de manhã. A igreja apostólica não era assim, eles estavam de manhã, mas se tivesse à noite lá eles estavam reunidos. Quem entende isso, diga amém, porque eles eram famintos pela palavra. Era um povo que, a exemplo de Pedro e João, depois da experiência de serem revestidos pelo Espírito Santo, conforme a gente vê no capítulo 2 de Atos, no capítulo 3 eles sobem ao templo 3 horas da tarde para orar. É uma igreja que a oração não era um fardo. Quantas igrejas, quando dizem, hoje a gente vai orar, e o irmão inventa dor de dente, Covid, varíola do macaco, viagem, enfim, 1001 desculpas, mas essa igreja, para eles, orar não era um fardo, mas era um prazer, porque eles entendiam que orar era estabelecer uma conexão com o Todo-Poderoso, era estabelecer uma conexão com o Eterno. Essa era uma igreja que se alimentava da palavra, assim como nós nos alimentamos de pão, de carne, de feijão e arroz. Essa era uma igreja que tinha prazer de estudar a palavra, como os bereanos, missionária Paula e pastor Romero.
Era uma igreja que respeitava a autoridade dos apóstolos e que aquilo que eles propunham de bom para a congregação, todos abraçavam, conforme diz o texto base que nós lemos. Eles permaneciam firmes na doutrina dos apóstolos. Interessante que o relato não diz, na doutrina de Cristo, mas era na doutrina dos apóstolos. Hoje, às vezes, o pastor, o superintendente, o líder diz alguma coisa e aí alguém diz, está na Bíblia. Onde é que está escrito que tem que fazer isso? Oi, irmão, se é lícito, se convém, se edifica, não faz mal nenhum, vamos fazer. Se é para ganhar alma, se é para levar o pecador a Cristo, como dizia a nossa fundadora missionária Inês Semple McPherson, se é para alcançar o perdido a qualquer custo, vamos fazer. Está entendendo? Diga amém. Hoje nós temos uma igreja questionadora. Hoje nós temos uma igreja que tem um dom, pode ser até espiritual, mas espiritual do demônio, que é de ser comentarista, é ser crítica. Uma igreja que não produz, mas fica comentando. Talvez um dom herdado de Mical, que enquanto Davi trazia a arca para Jerusalém da sua janela, ela ficava olhando e criticando o rei lá embaixo, sem saber que o rei estava trazendo a presença de Deus de volta para aquela capital. Hoje tem muita gente nas suas janelas espirituais criticando pastores, criticando diáconos, criticando banda, criticando quem dança, criticando quem evangeliza. Quem evangeliza, eles podem até ter seus pecados, afinal de contas, quem não os tem, mas pelo menos eles estão fazendo alguma coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando de amor? Isso daqui não é uma palavra de cultura ao pecado, mas é uma palavra de todos nós erramos, todos nós falhamos. Se você olhar para mim e para todo mundo que está aqui em cima, e principalmente para você, você vai ver quantas falhas você tem, quantos pecados passam pela sua mente, passam pelo seu coração e às vezes passam até pela sua língua. Mas isso não pode nos impedir de cumprir a grande comissão que Jesus colocou sobre os nossos ombros. E temos que fazer o que então com esses pecados? Jogar fora e pedir ao nosso advogado, como diz o evangelista João na sua primeira epístola, para que ele nos perdoe, para que verdadeiramente possamos estar desatados, desembaraçados, como Lázaro ficou após ser ressuscitado, para podermos ter produtividade e eficácia no chamado que Deus colocou na vida de cada um. O chamado deles é ser pastor, mas o seu é ser diácono, o outro é tocar, o outro é interceder, mas todos nós temos um propósito no reino. Quem entende isso, diga amém. Prezada pastora Roberta, essa era a igreja que tinha maturidade para entender que, apesar das diferenças pessoais, estarem juntos por Cristo e em Cristo era vital para a manutenção da fé e da própria vida. Como diz o Salmo 133, porque estando assim, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Que igreja? Temos o seu legado. Era uma igreja que temia o Senhor e que entendia a profundidade do que Salomão falou há milhares de anos atrás. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Hoje nós temos uma igreja, estou falando de forma geral, que sequer teme ao Senhor, sequer sabe quem é o Senhor, sequer abre a Bíblia. Às vezes a Bíblia está aberta em casa somente como um amuleto, como objeto de enfeite, geralmente no Salmo 23 ou Salmo 91, porque eles pensam que a Bíblia aberta vai expulsar demônio. O diabo conhece a Bíblia, irmão, você pode abrir na folha que quiser. Agora o medo que o diabo tem é quando essa Bíblia é folheada no seu coração. Aí o diabo começa a ficar preocupado, porque ele sabe que é a Bíblia, a palavra, fundamentando a sua vida. E como disse Jesus para Pedro, se lavando e se purificando todos os dias. Lá na galeria você também pode aplaudir o Senhor. Joga a sua mão para cima do altar, galeria. Vamos dar um grito de júbilo.
prega. E nessa atmosfera divina, sabe o que acontecia, pastores? Sinais e maravilhas eram operados pelos apóstolos. Quando a gente conseguir reconstruir isso na nossa igreja atual, sinais e maravilhas serão operados com intensidade pela pastora Marli, pelo pastor Luiz, pela pastora Priscila, pelo pastor Reginaldo, pelo pastor Roberto, pela pastora Cicleide, pela pastora Esther, pelo pastor Daniel, pelo pastor Jair, pelo pastor Nilton, pela pastora Jacira, pela pastora Ede, pelo pastor Edenilson, pela pastora Aline, pelo pastor Paulo, pela missionária Paula, pelo pastor Romero, pela pastora Roberta, pelo pastor Antônio, por você, diácono, por você, diaconisa, por você, intercessor, por você que canta e dança, joga a mão pra cima, porque vamos viver novos tempos. Um tempo de uma igreja privada, um tempo de uma igreja que prega o Jesus ressuscitado, que ele é vivo aqui e deu glória. É por isso que você pode procurar no nosso pescoço. Espero que não encontre. Mas você não vai ver nunca um pingente de um boneco lá preso na cruz. Mas você poderá encontrar uma cruz como está no nosso púlpito, mas vazia, porque ele ressuscitou. E se você for tiver o privilégio de ir em Israel, no túmulo de Jesus, você vai encontrar um túmulo vazio e uma inscrição lá em inglês dizendo: ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Todos os outros fundadores de religião, você vai encontrar lá o osso, o pó, porque talvez tenha sido cremado. Você vai encontrar o túmulo, você vai encontrar o túmulo do Elvis, não fundador de religião, né? Do Maradona, do John Lennon. Você vai encontrar o túmulo lá do Mahatma Gandhi. Você vai encontrar túmulo lá de tanta gente, religiosos, famosos, artistas ou anônimos. Mas o túmulo de Jesus, e vai encontrar o túmulo pelo menos com algum pozinho ou vestígio de que eles estavam ali e foram consumidos pela terra. Mas o túmulo de Jesus você não vai encontrar nada. A única coisa que encontraram foi um lenço dobrado dizendo: olha, eu vou voltar. O legado deles está sobre os nossos ombros. E essa igreja apostólica fazia com que a sombra de Pedro curava. Glória a Deus. Mas isso daqui não é porque Pedro era poderoso, só fazendo um destaque teológico. É porque só existe sombra porque existe uma luminosidade por trás. A sombra de Pedro curava porque existia na sua retaguarda a luz do mundo, o sol da justiça. Quando Jesus está na nossa retaguarda, a sombra da pastora Marli pode curar, a sombra do pastor Luiz, da pastora Priscila, do pastor Reginaldo, do pastor Roberto, da pastora Cicleide, a sombra até mesmo do Portela, a sombra lá da Bárbara, a sombra de alguém que se dispõe a estar a serviço do reino ou do corpo. Vai poder curar do mesmo jeito. Quantos não entendem isso? Deixe que o sol da justiça toque na sua vida. Agora! Igreja que ao invés de murmurar, e aqui eu quero dar uma conceituação minha de murmuração. Murmuração é um louvor ao diabo. Você que gosta de ficar murmurando, ó dia, ó céu, ó noite, ó azar, você está glorificando o diabo. E você vai ficar 40 anos ou talvez mais tempo dando voltas no deserto existencial da sua vida sem nunca chegar no lugar da promessa. Era uma igreja que ao invés de optar pela murmuração, escolheu louvar a Deus todos os dias da sua vida. Não podemos perder a referência positiva das nossas raízes, porque a gente tem uma mania de olhar para as referências negativas. A gente tem uma mania de olhar para quem não presta.
gente tem uma mania de se cercar com quem não nos impulsiona para cima, mas com quem nos puxa para baixo. A gente tem uma vocação maligna de nos auto-sabotar. E deixa eu dizer, é uma questão de escolha. Deus deu livre-arbítrio para você escolher para onde vai olhar, o que você vai ouvir, o que você vai falar, com quem você vai andar e quem serão as referências da sua vida. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Essa igreja procurou referências positivas. Não podemos esquecer da coragem desses irmãos. Não podemos esquecer do amor que eles tinham por Jesus, amor descrito pelo apóstolo Paulo, que os constrangia. Eles olhavam para o que Jesus tinha feito e olhavam assim: o que ele fez por mim foi muito, muito, muito. Tudo que eu fizer por ele ainda será pouco. Sabe por que nós temos uma igreja que não faz nada? É porque é uma igreja que ainda não entendeu o amor de Deus. É uma igreja que descobriu a placa da igreja. Até gostou do pastor, está presente no teu aniversário, meu querido. Mas ainda não conheceu a Deus verdadeiramente. Conhece como Jó conhecia na primeira fase, de forma religiosa. Mas não tem o conhecimento no sentido de um relacionamento pessoal. Porque quando você conhece a Deus, você diz: Deus fez tanta coisa na minha vida. Deus me tirou lá de Gandu. Cheguei aqui nessa igreja quebrado, lenhado, lascado. Eu não tinha nenhum sapato. Conheço o seu testemunho. Quantas vezes você contou aqui pregando? E hoje Deus, não vou contar o teu patrimônio, Receita Federal, sigilo. Mas hoje você é uma pessoa próspera. E não é próspera porque tem um carro e uma casa, porque tem um monte de rico, ladrão que tem essas coisas. Você é próspero porque primeiro conheceu a Jesus, depois porque você constituiu uma família, depois porque você respondeu sim ao chamado ministerial, porque é isso que Jesus fez na vida de todos nós. Eu estou falando da história do pastor Reginaldo, mas todo mundo aqui chegou a arrebentar. Se eu ouvir a história do pastor Luiz, era artista. De tão para lá de Bagdá, já se jogou do ferry-boat para chegar mais rápido no porto. Veja a loucura que os homens ou as mulheres sem Deus fazem. Mas quando entendem o que Jesus fez, aí começam a querer fazer. Eu quero fazer agora muito mais loucura para levar o evangelho. Eu quero fazer muito mais loucura para alcançar o perdido a qualquer custo. Eu poderia contar a história de cada um aqui, do Paulo, do Romero, do Daniel, enfim, a minha história. Porque cada um de nós temos a história, como dizia o pastor Billy Graham, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Porque muitas pessoas que estão lá fora não sabem nem onde fica Gênesis nem Apocalipse, mas conhecem a sua vida. E está lendo a sua vida. Por isso que Paulo fala aos Coríntios: nós somos a carta viva, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus. As pessoas estão lendo a nossa vida. E o problema é que às vezes lê coisas que dizem assim: para ser como ele eu não quero. Mas hoje, uma nova página em branco Deus nos deu, é um novo dia. E Deus pode começar a escrever uma história de pastores apostólicos, de igreja apostólica, de diáconos apostólicos, de uma banda apostólica. Levanta sua mão e diga: uma história de pessoas que são verdadeiramente testemunhas de Jesus Cristo. Levanta sua mão e dá glória. Faça assim: o que passou, passou. Diga: mas hoje começa uma nova história de vida cristã na minha vida. Aqui alguns professores do ITQ, quando a gente ministra aula de vivência cristã ou de vida de Cristo e espiritualidade, tem alunos aqui, tem outros que já foram alunos, dizemos: isso daqui não é um conhecimento de laboratório, não é um conhecimento para só você se insuflar de informações, mas isso daqui é praticado da porta da igreja para fora.
Porque o motivo que Deus nos deu a Bíblia, o motivo que nós temos de ler a Bíblia, é para conhecer o Deus da Bíblia. Glória a Deus. Não é para fazer competição, eu sei mais do que você. Quiz evangélico. Qual o nome do avô, do tataravô de Abraão? Com quantos dedos tinha o primo do gigante Golias? Não. O motivo de você ter a Bíblia é para você conhecer o Deus da Bíblia e se relacionar com o Deus da Bíblia. E começar, ao invés de dizer Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Israel, também dizer Deus de Antônio, Deus de Luiz, Deus de Jair, Deus de Paulo, Deus da Maria, Deus do Joaquim, Deus da Filomena. Quem está entendendo o que eu estou falando, levante sua mão e diga Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, diga seu nome, Deus de Antônio. Para chegar nesse nível, você tem que ter uma aliança com Deus, meu querido. Tem que ter um pacto com Deus. Porque se não tiver uma aliança com Deus, nada vai para frente. Luiz e Marli se conheceram um dia, se amaram, mas eram dois, individualmente, duas pessoas. Mas um dia que eles assumiram a aliança, diante da lei, dos homens e diante da lei de Deus, eles se fundiram em um. E aquilo que era de um passou a ser do outro, e aquilo que era do outro passou a ser de um. Em outras palavras, se ela era rica, só um exemplo, a riqueza dela passou para ele, e a dívida dele passou para ela. Só um exemplo. Fazendo agora o contraponto. Se ele era rico, a dívida dela passou para ele, e a riqueza dele passou para ela. Quando você faz uma aliança com Deus, ó que melhor negócio você pode fazer. As suas dívidas passam para Cristo, e a riqueza de Cristo passa para a sua vida. É por isso que a cruz de Jesus, o sacrifício de Jesus é substitutivo. Ele se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Ele se fez pobre, como disse o apóstolo Paulo, para que nós fôssemos ricos. Ele se fez escarnecido para que nós pudéssemos viver em honra. Quem está entendendo isso, diga amém. Diga glória a Deus. Eu não posso esquecer da coragem, do amor, da vontade, da firmeza, da devoção, da fé dessa igreja. E aqui eu pego um trechinho da música lá da banda Gerd, ou pelo menos que a Gerd cantava. Eu não posso esquecer dessa igreja do tempo de Paulo, de Pedro, de João, desse povo que enfrentava o Império Romano, mas nunca negava a sua fé de cristão. Quais são as suas referências? Vou perguntar de novo. Quem você copia? Que igreja me inspira? Com quem você anda? Irmão, essa igreja é um exemplo para a igreja atual que está apostatando da fé. Nós estamos chegando no nível que a gente não merece nem o adjetivo de crente, porque muitos estão dentro dos templos, mas pararam de crer. Um dia eu cheguei para uma pessoa e disse: eu cansei de falar com você. Era a questão do domingo, dia do Senhor. Aí eu peguei a Bíblia, cansei, porque está aqui na Bíblia, já preguei há 20 e poucos anos, e você ignora isso. Então a partir de agora vai ser com você e Deus, mas eu não vou ficar mais repetindo algo que você sabe, mas de forma deliberada não quer colocar em prática. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Eu vou deixar para gastar minha energia com quem estiver chegando e com quem não aprendeu ainda. Quem sabe essa pessoa ouve e coloca em prática. Ah, meu irmão, nós vivemos uma decadência. Eu me lembro que alguns anos atrás o pastor Marco Feliciano, alguns anos, bota aí, uns 10, 15 anos, escreveu um livro
acho que chamado decadência, alguma coisa nessa linha, mostrando a situação que a igreja já estava vivendo. Nós estamos vivendo um tempo que a igreja está trocando bênção por prato de lentilha, que está vendendo Jesus por 30 moedas de prata, que está negociando valores e princípios simplesmente por causa de uma comida, ou de alguém que oferece uma dita benesse. Se pudéssemos voltar no tempo, vamos imaginar, me lembro daqueles programas, daqueles filmes que você entrava no túnel do tempo e voltava para algum lugar da história. Vamos aqui usar a nossa capacidade criativa que Deus nos deu, a nossa imaginação. Se nós pudéssemos voltar no tempo e pararmos na época em que essa igreja viveu e ficarmos só assistindo, nós veríamos a bravura, a coragem, a valentia dos nossos irmãos nas arenas, a exemplo dos estádios de futebol, só que não tinham jogos de futebol. O que ali havia era matança, era a morte dos inimigos do império, e nós veríamos os nossos irmãos enfrentando os seus algozes, leões que por dias, semanas ficavam famintos, cultivados pelo Império Romano, para que quando fossem soltos das suas jaulas, estraçalhassem os inimigos do Império que estivessem ali na arena. Se a gente pudesse voltar no tempo e ficar assistindo, nós veríamos as várias e várias fogueiras que foram acesas. Não eram fogueirinhas de São João, não. Eram verdadeiras fornalhas que eram acesas para queimarem centenas e milhares de irmãos que não negaram a fé, mas antes de morrerem ainda louvavam a Deus. E com certeza nós ouviríamos o louvor desses irmãos. Se a gente pudesse voltar no tempo, veríamos muitos deles sendo crucificados, mas não negando a Cristo. Veríamos o nosso querido apóstolo Pedro dizendo: eu não quero morrer como Jesus morreu, não. A pena da minha morte é morrer crucificado. Então, que eu seja crucificado, mas de cabeça para baixo, mas do jeito que o meu mestre foi. Eu não quero ser da mesma maneira, porque somente ele, né, é a referência, é o modelo. Eu não quero me parecer com ele nesse sentido. Você está entendendo o que eu estou falando? Até para morrer, ele temia e respeitava, não queria ter a mesma morte de Jesus. É a cruz, tudo bem, mas que morra com a cruz virada de cabeça para baixo. E assim os historiadores dizem que foi a morte do apóstolo Pedro. Se a gente pudesse, pastora Marília, voltar no tempo, no túnel do tempo, e pararmos na época dessa igreja apostólica, veríamos os cristãos que pela fé foram mortos à espada pelos soldados do império, e sob o sangue caíam nas ruas, e ali, né, eram arrastados e às vezes jogados em valas, ou até mesmo ficavam por lá mesmo. No entanto, meus queridos pastores, prestem atenção. Se pudéssemos voltar e pararmos na época dessa igreja primitiva e pudéssemos entrar na dimensão dos céus, veríamos essa multidão que foram mortos, comidos por leões, incendiados pelo fogo, crucificados, seja lá de que forma fosse, chegando no paraíso com a vitória nas mãos e sendo recebido pelo Senhor dos Senhores, pelo Rei dos Reis, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode entender o que eu estou falando, diga amém. Acho que você não entendeu, porque a morte não conseguia parar essa igreja. Quando eles paravam, aparentemente aqui, eles eram recebidos automaticamente lá em cima. Por isso que o apóstolo Paulo dizia o seguinte: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Vira para quem está do seu lado e diga: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu continuar vivo, vou continuar pregando o Evangelho. Se me matarem, eu vou estar com Jesus no mesmo dia, como ele falou para o ladrão da cruz arrependido lá no paraíso. Quem entende isso, diga amém. Mas por quê? Isso estava impregnado, tatuado, abra a cabeça, não na pele. Hoje o pessoal quer tatuar na pele.
Como se tatuagem da pele resolvesse. Tem tanta namoradinha que bota lá o nome do namorado, Filomeno, aí termina 3 vezes depois, já não é mais o Filomeno, tem que apagar, não tem dinheiro para pagar, aí faz um arregue lá para apagar, agora ela está com sinfrônio, daqui uns dias está toda arriscada, porque vai trocando. Não, a tatuagem que você precisa ter na sua mente, no seu coração, que para você viver é Cristo, morrer é lucro. A melhor negócio é estar com Jesus. Quem entende isso, diga amém. Pastores, líderes, diáconos, meninas e meninos que dançam e que tocam, irmãozinhos, esse é um exemplo para mim, para você, para todos nós. A gente precisa de um reavivamento urgente. Precisamos deixar o nosso coração ser incendiado de novo pelo Espírito Santo. Minha oração é que a igreja atual seja reavivada urgentemente. Precisamos deixar que Cristo cure as feridas que adoramos cultuar. Porque tem gente que gosta de ter ferida. Precisamos deixar que Cristo cure as feridas que adoramos e que nos fazem ficar sangrando em cima das pessoas. Veja o que o Portela fez comigo. Olha o que a diaconisa fez. O pastor pregou uma palavra muito dura. Eu vou sair da igreja. Mas que irmão, e fica sangrando, fica... Irmão, chega de mimimi, chega. Você não é uma geração fraca. Você não tem um espírito de covardia. Você tem um espírito de coragem. Você tem um espírito de Deus. Eu teria vergonha se agisse assim. Quando eu olho para uma igreja que há 2000 anos atrás morria na cruz, morria a espada, morria a comida de leão, morria de tudo que era jeito, eu vejo hoje o crente deixando a igreja simplesmente porque a mensagem foi dura demais. Ele pensou que o pastor ia pregar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o pastor pregou uma palavra exortativa, me machucou. Hoje a gente tem uma igreja que a verdade não pode ser dita. E a gente tem que agradar o irmãozinho como se ele fosse cliente. E igreja não é comércio, meu querido. Ou você aceita o que a doutrina diz, ou então pode pegar uma linha e procurar uma religião. Porque religião atende o que você quer, pastora Maria. A religião coloca o que você quer, porque eles não querem perder adeptos. O cristianismo é diferente, olha aí. O cristianismo é diferente. Eu digo, o cristianismo não é religião, porque ela já chega, o cristianismo já chega dizendo: quer ser cristão? Pegue sua cruz. Quer ser cristão? Se prepare, porque você vai ser jogado como ovelha no meio de lobos. Você é cristão? Se prepare, porque o mundo vai te odiar. Religião nenhuma consegue atrair gente nessas condições. Mas sabe por que o cristianismo cresce? Porque o evangelho é o poder de Deus. As pessoas podem ir para a religião, achar lá o que agrada o seu ego, mas no final da vida eles vão querer o poder de Deus. Eles vão querer Deus. Às vezes até morto lá dentro do caixão, a família pede: ô pastor, foi salvo. Como se a gente tivesse o cartório do céu. Me diz, pastor Luiz, ele foi salvo. Me diz, pastor Roberto, ela foi salva. Bem, a Bíblia diz as condições para serem salvas. Vai ler. Marcos 16, você já tem a resposta, se foi ou se não foi. Eu não estou aqui para ficar. No dia que eu for, animador de auditório, agradador de público, aí eu vou ser comerciante. Porque aí o comerciante tem que bajular o cliente. Mas quando Deus me chamou para ser pastor, Ele me chamou para pregar o que você não gosta às vezes de ouvir, mas o que você precisa. E isso serve para vocês. Porque quando Deus me
ser bispo sobre vocês. Não é para falar o que vocês gostam, mas o que vai edificar o ministério de vocês. Assim como também sobre a minha vida existe cobertura. Quem está entendendo, diga amém. Levanta sua mão e declara: estou chegando no final da introdução da mensagem. Diga: ó, somos um povo apostólico. Essa voz está ruim demais. Eu vou sentar aqui até a hora que você conseguir falar isso comigo. Você vai levantar, jogar as mãos para cima e falar de uma só vez. 1, 2, 3. Vamos falar aqui. Dá glória a Deus. E a nossa missão é restaurar a vida. Pelo poder do nome de Jesus. Somos um povo apostólico, sinais e prodígios nos seguem, pois se nós cremos na palavra de Jesus, que os sinais seguiriam aqueles que creem. Aqui no altar pelo menos tem gente que crê nisso. Levanta sua mão. Somos um povo apostólico, a unção de Deus está sobre nós. A unção profética, a unção que despedaça todo o jugo. O nosso desafio é edificar as vidas que são destruídas. Eu quero dizer para você, meu amado, a mão de Deus está cooperando conosco. Como cria Davi lá no Salmo 23, nada nos faltará. Você pode ler, pastor, mas e a crise, e a guerra, e a pandemia, e a varíola que está vindo agora, irmão? Salmo 23 continua valendo, nada nos faltará. Levante sua mão e diga: nem coisa grande, nem pequena, Jeová Jiré ficará sem nos dar. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Só que levantar a mão e querer recebe. Hoje marca o fim de toda assolação contra você. Hoje marca o fim de toda miséria contra a sua vida. Todo o opróbrio, toda vergonha está cancelada no nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você que está crendo, levantando a mão, botando na cabeça, enfim, agindo com o teu corpo, manifestando o que está no seu coração. O tempo da honra chegou. Nós cremos como Abraão. Se necessário for, da cinza nós vamos renascer. Nós andamos por fé, de poder em poder, de glória em glória, de vitória em vitória. Quem crê nisso, diga amém. Eu profetizo sobre a tua vida. O braço forte de Deus é com você. E os seus inimigos serão derrotados. Eles terão que ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Toda a afronta vai cair por terra, em nome de Jesus. E falar de afronta, em quantas a gente engole. Eu aprendi ao longo da vida, engolir com o sangue de Jesus. Engole. Você sai rasgando a garganta, você pensa até que está com amidalite, Covid, mas não é não, é afronta, é pirraça. Porque tem uns irmãos pirracentos que o diabo manda, né? Mas aí a gente engole. A gente engole a afronta e vomita honra. A gente engole a afronta e bota para fora louvor. A gente engole perseguição e coloca para fora aquilo que Deus projetou para a nossa vida, porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado na nossa vida. Jeremias diz o seguinte: eu sei os
planos que tenham para vós, planos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Quem crê nisso, diga amém. Ei, precisamos utilizar mais a presença do Espírito Santo de Deus. Às vezes fazemos como Maria e José, que esqueceram Jesus lá atrás. Pastores, não podemos esquecer o Espírito Santo lá atrás e querer subir para o altar e querer resultado, querer igreja grande, querer igreja convertida, querer pessoas chegando à igreja, querer... Não, se lermos a narrativa de Atos, vamos ver o Espírito Santo atuando em todas as frentes. Para encerrar, em Atos capítulo 1, os apóstolos cheios do Espírito Santo chamam Matias para ocupar a vaga de Judas Iscariotes. E aqui eu preciso abrir um destaque. Olha, a casa de Deus nunca fica vazia, e o ministério nunca fica desocupado. Se tiver um Judas, vai aparecer um Matias. Se tiver um traidor, a cadeira será ocupada logo em seguinte. Mas os 12 não ficarão somente 11. Em Atos capítulo 1, os apóstolos cheios do Espírito Santo colocam Matias no lugar de Judas. Quem está entendendo, diga amém. Em Atos 12, o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes, e Pedro, cheio do Espírito Santo, prega ousadamente Jesus Cristo ressuscitado, e cerca de 3.000 pessoas são convertidas. Em Atos capítulo 3, Pedro e João, 3 horas da tarde, vão ao templo orar, quando um coxo de nascença está lá na escadaria pedindo esmola para eles. Pedro, cheio do Espírito Santo, olha para o paralítico e diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Em Atos capítulo 4, Pedro e João são presos por pregar e curar em nome de Jesus, e pela ação do Espírito Santo são libertados da prisão. Em Atos capítulo 5, Ananias e Safira morrem porque mente ao Espírito Santo acerca da venda, do valor da venda de um terreno, e eles morrem diante da igreja. Mas algo acontece, a igreja começa a ter um temor, um nível de temor maior em relação a Deus. E no mesmo capítulo, pelas mãos dos apóstolos, cheios do Espírito Santo, muitos sinais e prodígios eram feitos. Alguém pode dar glória nessa igreja? Em Atos capítulo 6, os apóstolos cheios do Espírito Santo chamam 7 homens para auxiliar-nos no ministério, e aí começa o nosso diaconato, a nossa diaconia. Em Atos capítulo 7, Estevão, um diácono, testifica perante o conselho judeu, ou se preferir o sinédrio, e é condenado à morte enquanto ele é apedrejado. Ao invés de ele olhar para as pedras, olhar para Saulo que assistia à sua morte, ele opta em olhar para o céu, e cheio do Espírito Santo ele vê o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Em Atos capítulo 8, Filipe, cheio do Espírito Santo, prega em Samaria, e muitas pessoas endemoniadas foram libertas, e paralíticos e coxos foram curados. Em Atos capítulo 9, Saulo, o perseguidor, agora se converte pela ação do Espírito Santo e começa seu ministério. Em Atos capítulo 10, Pedro, ao ter uma visão dada pelo Espírito Santo, ele aprende que o Evangelho não é somente para os judeus, mas também é para os gentios, e glória a Deus, nós somos gentios e o Evangelho chegou até nós. Quem pode jogar a mão para cima da glória a Deus, porque foi graças ao Espírito Santo. Em Atos capítulo 11, os discípulos cheios do Espírito Santo são chamados de cristãos em Antioquia, porque a forma deles viverem demonstravam agora que eles se pareciam com Cristo. Em Atos capítulo 13, Pedro é preso por Herodes, cheio do Espírito Santo, ele dorme, sabendo que no outro dia ele havia de morrer.
mas de forma sobrenatural ele recebe a visita de um anjo que o livra da prisão. Em Atos capítulo 13, Barnabé e Paulo são separados pelo Espírito Santo para a primeira viagem missionária. Em Atos capítulo 14, um homem paralítico desde a nascença é curado, e ficando de pé após Paulo, cheio do Espírito Santo, ordenar que ele se levantasse. Em Atos capítulo 15, os apóstolos em Jerusalém, em conjunto, trabalhando junto com o Espírito Santo, definem quais as leis que nós, gentios convertidos, deveriam seguir, e abole da nossa necessidade de sermos circuncidados. Em Atos 16, Paulo e Silas, após pregarem o Evangelho, são açoitados e presos, mas pela ação divina, à meia-noite, eles são libertos após um terremoto, sacudir os alicerces da prisão, abrir todas as portas e quebrar todas as correntes. Na sequência, Paulo e Silas, cheios do Espírito Santo, pregam para o carcereiro, pregam para a família do carcereiro. Todos aceitam a Jesus naquela madrugada, e naquela mesma madrugada todos são batizados nas águas. Tem gente nesse lugar que pode jogar lá para cima e glorificar. Em Atos capítulo 18, Paulo, cheio do Espírito Santo, tem uma visão em que o Senhor diz: ó, não tenha medo. E serve para a gente nesses dias difíceis. Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal. Eu tenho uma preocupação quando eu vejo pastores e políticos calados, porque a nós nos foi dada a missão de falar. Eu e você somos a voz. Políticos, parlamentares, o nome já diz. Parlamentar vem de parlamento. Parlamento vem de falar. Falar significa falar no italiano. Então, quando eu vejo pastor calado e político calado, para mim não serve de nada. Nenhum nem outro. Então, abram a boca e preguem. Não é abrir a boca e falar mal da denominação, não é abrir a boca e falar mal da liderança nacional ou estadual, não é abrir a boca e falar mal do superintendente, não é abrir a boca e murmurar: ó, eu não recebi nenhuma ajuda, eu nunca recebi ajuda e glorifico, porque isso me fez estreitar uma relação, sabe com quem? Com o Jeová Jiré. E nunca me faltou nem coisa grande nem pequena. Teve épocas que tudo bem, era um paletó só. E daí? Se eu tirar o paletó, a unção continua a mesma. Podem levar a capa, mas a unção fica. Quem está entendendo, diga amém. O paletó é só enfeite, mas a unção é poder de Deus na sua vida. Receba! Aí devolve. Que foi presente de vocês. Aonde eu estou, que capítulo eu estou, já não sei mais que livro eu sei. 18. Atos 19, Paulo, cheio do Espírito Santo, pergunta aos irmãos da igreja de Éfeso: vocês já receberam o Espírito Santo? Pergunta para quem está do seu lado: vocês já foram batizados no Espírito Santo? Em Atos 20, Paulo, impelido pelo Espírito Santo, vai para Jerusalém. E aqui eu quero fazer um resumo por causa do tempo. Vou falar de Atos 21 ao 28. Em Jerusalém, Paulo é preso e cheio do Espírito Santo continua a testificar de Jesus. O Senhor aparece novamente a Paulo. Muitos judeus planejam matá-lo. Em Cesareia, ele, cheio do Espírito Santo, testifica perante Félix, Festo, Agripa. Paulo naufraga a caminho de Roma, mas cheio do Espírito Santo. Ele anima todo mundo que está no navio e diz: olha, nenhum de vocês vão perder sequer um fio de cabelo. Paulo, cheio do Espírito Santo, prega o Evangelho enquanto está em prisão domiciliar em Roma. E para encerrar, eu quero dizer para você: a história da igreja não acabou. Estamos agora não em Atos 28, estamos agora no século 21, no ano de 2022, a igreja apostólica continua a sua missão. E estamos agora no capítulo seguinte.
Atos 29. Pastor Antônio, cheio do Espírito Santo, prega. E você recebe avivamento, reavivamento, uma unção nova na sua vida. Hoje à noite, lá na sua igreja local, os seus pastores cheios do Espírito Santo vão pregar. E você vai sentir a cura. Sentir não apenas, mas você vai vivenciar a cura. Você vai vivenciar a libertação. Você vai vivenciar um novo tipo de vida cristã. Literalmente na sua vida. Quem entende isso, diga amém. Fique em pé no seu lugar para a glória de Deus. Cadê a banda? Se joga. Vamos lá? Joga a mão para cima e começa a falar em línguas. Joga a mão para cima e pede batismo no Espírito Santo. Porque está lá em Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ah, pastor, já fui batizado. Então joga a mão para cima e pede para ser cheio do Espírito. Ah, pastor, eu já fui cheio um dia não serve, tem que ser cheio todos os dias. Levanta a sua mão e começa a glorificar. Eu vou pedir ajuda dos nossos pastores aqui, dividindo comigo esse momento de oração. O pessoal do altar, enquanto a banda se ajeita, enquanto a banda se ajeita para ir dando o microfone para eles aqui e eu me ajudando em oração. Abre sua boca, irmão. Em Atos 2 não tinha louvor, em Atos 2 não tinha banda, em Atos 2 não tinha guitarra nem bateria, mas tinha um pronunciamento pela chegada do Espírito Santo. Vamos! Cada Letícia vai fazendo aí os vídeos. Nós somos o povo da terra. Esse legado está sobre os nossos lados. Não extinguem os ministérios. Continuamos vivendo apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre.
capítulo da história da igreja. Palavra de Deus, faço parte desse capítulo da história da igreja. Peraí, a pastora vai dar um aviso, eu vou fazer algo antes da bênção apostólica. Amém? Quer sentar um pouquinho? Pode ser um minuto. Pode ser, Irmãos, na cantina, como eu falei, está sendo vendido, escondidinho na sertão. Viram quem com calabresa para no carne de sol. Quero agradecer muito bem, Antônio. É um ministério feminino dessa igreja de evidência, amém? Gente, essa mulher está mesmo. Ela trabalha com congelamento, ela trabalha em grandes empresas. E você vai comer o pirão hoje, mais gostoso do que o pirão do rei, viu, pastor? Pode ter certeza. Podem levar, tá? A Sila está ali, cartão de crédito, débito, Pix. São meio-dia, né? Meio-dia? Não use, gente, o que fica na meio-dia, o tempo parou. Então você já tem isso, meu filho, você já leva seu almoço, ou então almoça aqui, está tudo certo. E lembrando aos pastores, as pastoras, as nossas presidentes locais, onde tivemos uma reunião maravilhosa. Quem estava lá na nossa reunião? Uma bênção, não foi? Tipo, o Cezinho, acabou lá em Platanã, próxima. E vai acontecer o nosso congresso estadual de mulheres, amém? Eu não vou dar detalhes aqui, procure a sua presidente local, que ela sabe tudo que nós conversamos ontem lá, e eu vou estar mostrando para os pastores, para as pastoras, para todo mundo as informações, mas vai valer a pena. Dia 3 de setembro, em Feira de Santana, Congresso Estadual de Mulheres, amém? Vai ser bênção demais, Deus abençoe. Amém? Para encerrarmos, fique no seu lugar, logo na sequência dessa canção, vou dar a bênção apostólica, tá bom? Amém! Puxa,